Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao CRA-RJ para a palestra Impactos da LGPD. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Conselho e também para os presentes aqui. Quaisquer perguntas, por favor, coloquem no chat do YouTube, os presentes podem fazer aqui e quem estiver assistindo de forma online, colocar no chat. O link para emissão de certificados também será colocado no chat do decorrer da palestra. E para realizar a abertura do nosso evento, convidamos o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira. Muito bom dia a todos, é uma satisfação enorme estar com você aqui hoje. Adriane, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, ao Tiago Dias, que nos propiciou esse encontro, porque este é um tema que me preocupa sobremaneira. O Estado Democrático de Direito preocupa a todos nós, mas no mundo das organizações isso bate direto. E o LGPD, os impactos da LGPD no cotidiano das organizações, me preocupa exatamente nessas circunstâncias, no mundo restrito das organizações, não apenas no conjunto da sociedade. A dignidade humana é uma questão de permissão social. Que condições objetivas que a organização possibilita, né? que essa permissão social possibilita a efetividade do exercício da cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político, eu costumo dizer isso. Quando eu participo, me envolvo, me engajo, ou quando eu me afasto, me distancio. Eu exercito a cidadania pela participação ou pela omissão. O Conselho Regional de Administração exerce essa cidadania dos nossos profissionais de administração, do conjunto da sociedade brasileira, discutindo os temas relevantes, como vamos ter hoje aqui, transformando esse debate com a doutora Adriana Anime, que agradeço de novo a presença, num espaço intelectual de debate, de discussão, de circunstâncias. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. Nós somos uma sociedade em que, no dia a dia das organizações, o assédio, a interferência indevida, o desrespeito às relações humanas dentro da organização se realiza a todo momento. A LGPD se coloca nesse contexto mais amplo. Nós temos uma Constituição que tem 247 artigos, mas cerca de 140 emendas constitucionais foram já alterando essa Constituição. Aquela empresa cidadã de Ulisses Guimarães, de 1988, é muito diferente da Constituição que temos hoje. Nós estamos discutindo, neste momento, uma reforma fundamental para o país, que é a reforma tributária, pelo menos numa parte dela. Não se fala, estamos discutindo apenas questões de consumo, não estamos falando ainda de renda e patrimônio. Mas nessa questão, tantas inovações, tantos privilégios estão sendo constitucionalizados na nova lei, que faz com que, em todo o mundo, praticamente só se tem um IVA, a gente já tem 2. E tantas exceções vão sendo constitucionalizadas que cada vez a alíquota aumenta mais e vai ser muito difícil mudar esses privilégios incrustados na reforma da tributária que está sendo realizada, que mesmo assim vai ser muito melhor do que o que temos hoje. Mas é preciso também considerar, e hoje a gente tem, nesse conjunto da sociedade brasileira, de discussão, de mudança, de exercício da questão democrática, a LGPD, que me preocupa, Adriane, particularmente, porque eu percebo no cotidiano das organizações, isso passa também aqui pelo Conselho, como você, querido internauta que nos assiste agora, também nas suas organizações, uma indefinição de falta de clareza operacional na aplicação disso. Isso virou um novo santo graal de assustar as pessoas, né? Tudo vira LGPD.
pode ou não pode, deve ou não deve. Portanto, essa discussão, essa oportunidade de ter uma especialista do porte da doutora Adriane Lima para nos trazer essa discussão com o grupo que está aqui presencialmente, mas principalmente com você, querido internauta, para discutirmos este tema relevante a todos nós cidadãos que militamos numa organização. Não há pessoa no mundo que não esteja, neste momento, de certa maneira, atuando dentro de uma organização. A organização é, hoje, de quaisquer tipos, a presença efetiva da realidade globalizada do mundo moderno. Portanto, ao debate, à discussão e agradecer a presença de todos e, particularmente, também a você, internauta. Por favor, doutora Adriana Lima. Muito obrigado mesmo, hein? Muito obrigada. Opa. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, espero que estejam bem. Fiquei sabendo que está um pouquinho chuvoso aí fora, né? Então, menos mal, né? Porque eu não vou conseguir aproveitar a praia aqui no Rio. Vim de manhãzinha, cedo aqui. Mas bacana. É um prazer estar com todos vocês. Agradeço o convite feito pelo Dr. Tiago, Dr. Wagner. É um prazer estar aqui nessa casa. Eu também, apesar de advogada, sou administradora, sou mestre em administração. Então, acredito muito na administração das organizações e eu quero contribuir com um tema com vocês, que é um tema que eu adoro falar. Tá? Sou professora universitária sobre o tema e a gente tem acompanhado todas essas mudanças que a gente teve na LGPD desde que ela foi promulgada. Então, vamos lá falar um pouquinho. Bom, de início, agradecer então a participação de vocês. O tema da nossa palestra é Privacidade em Foco, navegando pelos impactos da LGPD nas empresas. Aqui eu queria já fazer uma dinâmica com vocês, né, para saber um pouquinho como que vocês entendem o tema da LGPD e eu quero que vocês reflitam no final como que vocês vão estar com conhecimento sobre o tema. Tá? Então, vocês podem apontar aqui o celular para o QR Code ou podem, no navegador do celular, colocar mente.com e coloque aquele código ali, que é o 2588-3213. Vamos lá, vamos ver como que vocês entendem o tema. Eu vou mostrar aqui para vocês os resultados. Tem uma pergunta e aí vocês respondem uma palavra aí. Se vocês não souberem ou souberem demais, coloquem. Sei tudo ou não sei nada. Estou aqui para aprender, né? Todo mundo já conseguiu? Acho que pode mudar a tela aqui, pessoal, para a gente ver o resultado? Sim? Então, vamos lá. Pode passar. Pode colocar o resultado. Olá. Então, apareceu aqui. Com sanções. Então, como que a LGPD pode afetar o tratamento de dados pessoais nas empresas? Então, algumas pessoas responderam, ajuda a mitigar riscos. Outros falaram, pode complicar, mas pode descomplicar. Outros responderam que está equivalente à multa, impacta, né? Ou aqui, questão não sei nada e está aqui para aprender. Bacana. Então, eu vejo que a maioria coloca aí, principalmente a questão da multa em evidência, né? Então, é claro, é um motivador. Uma multa, você não quer sofrer um impacto. Então, claro, vamos aprender a respeito, mas eu posso ver que a maioria está num nível inicial, aí, básico de conhecimento. Tá? Então, muito obrigada pela participação. Vamos lá, pode voltar, por favor. Bacana. Agora, uma reflexão, pessoal. Eu gostaria que vocês refletissem, né, enquanto donos de empresas, administradores, ou se não, na atividade diária que você realiza, tanto aqui no CRA também. Na sua rotina, tem identificação de pessoas para atender alguma demanda? Alguma solicitação? Tá? Pode ser de clientes, de associados. Né? Tem recepção de informações para atendimento ao cliente?
Tem consolidação de informações dos atendimentos? Olha, num determinado período, atendemos tantas pessoas, né? E elas ficaram satisfeitas ou não, né? Tem oferta de serviços ou produtos a pessoas físicas? Né? Você oferece algum produto, algum serviço ali no dia a dia da organização? Tem armazenamento de dados de pessoas tanto no seu computador, como na rede, como num arquivo físico, quanto o compartilhamento com outras organizações? Né? Então, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, a gente tem impacto da LGPD a essas atividades. E não só a LGPD. Eventualmente, a gente tem que conhecer a legislação internacional. Quando a gente baixa um aplicativo, se vocês se repararem, né, antes de dar aquele aceite, o de acordo, vocês vão reparar que muitos dos aplicativos são até do exterior. Né? Aquele aplicativo que mudava o rosto, deixava a pessoa mais velha, ou mudava o gênero sexual, é um aplicativo da Rússia. Seus dados, sua imagem vão ficar lá, né, numa empresa que fica na Rússia. E, se a gente olha a política de privacidade, tinha lá a possibilidade de utilização daquela imagem para quaisquer fins que a empresa queira. Né? Então, a gente está falando também de uma questão de importância mundial. Tá? E até como o Dr. Wagner trouxe, é uma questão de preocupação constitucional, está previsto na nossa Constituição Federal, mas, eventualmente, também a gente vai ter que conhecer a legislação, inclusive internacional. Tá? Bom, como objetivos aqui da nossa palestra, né, é que vocês conheçam os principais tópicos da LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e que vocês tenham algumas orientações já logo nessa palestra, tá certo? Bom, uma breve apresentação minha. Eu sou a Adriane Lima, sou advogada, consultora, professora universitária. Né? Sou mestre em Administração de Desenvolvimento de Negócios pela Mackenzie, lead implementer da ISO 27701, que é uma ISO avançada de segurança da informação e com foco em privacidade. Preparo organizações que queiram tirar essa certificação da ISO, que é uma certificação internacional. Também sou instrutora para profissionais que queiram se tornar DPOs, que é uma nova carreira, tá? E depois eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês. Diretora do Comitê Jurídico da NPPD, que é a maior associação de profissionais de privacidade. E também sou CEO da Adriane Lima Consultoria e Treinamentos e professora na Portal do Treinamento. Também sou autora de alguns livros, inclusive um deles, que é esse aqui, Encarregados. A gente vai ter o sorteio para vocês. Tá? Separei aqui 2 vias para a gente fazer o sorteio ao final da nossa palestra, e aí eu vou autografar para a pessoa que for sorteada. Tá legal? Bom, qual que é a nossa agenda aqui? Vamos falar sobre a importância do tema, tanto no contexto internacional como nacional, e vocês vão entender que a demanda para que a gente tivesse a LGPD é uma demanda internacional. O Brasil quer fazer parte do cenário internacional. Também oportunidades e benefícios aos negócios, né? Afinal, a gente está lidando com um tema que demanda custo. Né? É um tema que você vai ter que contratar consultoria, vai ter que contratar pessoas, adequar processos. E aí? Mas o que traz de benefícios para as empresas? Né? A LGPD também, aqui trazendo a questão dos conceitos, responsabilidades e sanções, e boas práticas em geral, e também como que funciona a adequação à LGPD. Bom, o primeiro tópico aqui da importância do tema. Vocês já ouviram falar dessa frase? Dados são o novo petróleo. E aí eu queria até a participação. Não sei se dá para a gente saber do online, né? Se eles podem participar e fazer alguma leitura aí. O que quer dizer dados são o novo petróleo, pessoal? Se vocês quiserem participar aqui, o que vocês acham que isso quer dizer? São valiosos. Que mais? Qual que é a relação aqui dos dados com petróleo? Mineração de dados, né? Que mais? Mais alguém? Pensa aí, por que os dados são equivalentes ao petróleo? Hã? É a nova riqueza. Né? As organizações precisam dos dados. Então, é como se fosse um combustível. E o combustível, vocês sabem que está bem caro. Né? Então, a gente está lidando com um grande tesouro. Né? Os dados são muito utilizados pelas organizações. E essa frase ela foi dita pelo CEO da Mastercard, né? Mas já foi dita em várias oportunidades. Mas a questão é que os dados eles são cada vez mais utilizados pelas organizações, tanto do setor público como privado.
E por quê? Porque esses dados, eles acabam sendo transformados, né? Então, a princípio, a gente tem aqui os dados, né? Tem até uma figurinha meio né, fácil aqui, por exemplo, estrelinha e tal, mas a ideia é, os dados, em regra, quando você olha, não tem muito valor. Só que à medida que esses dados eles vão sendo tratados, né, agrupados, né, combinados, começa a virar informação e depois vira objeto de conhecimento quando eles são transformados para um contexto de uma organização. E por que que aqui sim que tem valor? Porque a gente toma decisão. Tá? A organização ela consegue tomar decisões. Tá? Então, é claro, tem toda uma abordagem do BI aqui, que eu não vou entrar no mérito, mas a ideia é, em regra, na base, a gente tem a coleta dos dados, que são organizados, sumarizados, analisados, conforme um contexto, são sintetizados e aí viram objeto de tomada de decisão pelas organizações. E por isso que eles têm valor. Tá? É como se fosse o diamante bruto. E para a gente falar um pouquinho dessa questão dos valores, tem até um site bem interessante, que depois, muitos desses slides eu vou compartilhar com o CRA aqui, vocês vão ter acesso. Tá? Mas esse site é bastante interessante, que é o do Financial Times, que ele faz o seguinte, ele fala, tudo bem, vocês estão falando que os dados têm valor, mas como que a gente mede essa questão do valor? Então, com base nos dados demográficos, de família, saúde, imóveis que a pessoa tenha, atividades, quando você posta nas redes sociais que você está num restaurante X, que você comprou tal item, as redes sociais elas começam a criar um perfil seu. E como que a gente chega na questão do valor? Porque dependendo do seu perfil, o que você faz online, o que você compra, o que você acessa, tem mais empresas querendo alcançar um perfil como o seu. Né? Então, por isso que às vezes você fala, eu estou lá num almoço, falo um tema e começo a receber publicidade. O que é isso? Está alguém me monitorando? Tem alguém me filmando? O que é isso? Estão lendo a minha mente? Né? Então, é isso que acontece. A todo momento, a gente é monitorado para que haja essa análise de perfil, né? Para ter a empresa pagando para te alcançar. Né? E aí a gente vive um contexto, pessoal, de cada vez mais produção de informação. Né? Foi até identificado que foi produzida mais informação nos últimos 5.000 anos do que nos últimos 30 anos, nos últimos 30 anos do que os anteriores 5.000 anos. Então, cada vez mais, claro, até com a contribuição dos recursos de tecnologia da informação e comunicação. Mas a gente tem aí uma produção muito grande de informação. E a gente vai caminhar para esse ritmo. Né? Se você ouviu falar do tema da LGPD e você acha que é aplicável somente para o CRA ou somente para a empresa que você trabalha, está enganado. Aplica para você, pessoa física. Né? É para a gente essa lei. E aí a gente tem aqui as informações também que ajudam, naquela pirâmide que eu mostrei, ajudam a organização a tomar que decisão? Será que é o momento de ajudar a organização a atingir seus objetivos? Né? De que forma? Com base nos dados analisados, que viraram informação e que viraram conhecimento. Será que é o momento de reduzir custos? Aumentar a oferta? Melhorar a satisfação de clientes? Detectar problemas? Antecipá-los? Melhorar a qualidade dos produtos e serviços? Né? Eu ouso dizer que, se as empresas pudessem, elas fariam a leitura da cabeça aí dos potenciais clientes. Falar, cliente, o que você deseja? Está aqui. Né? Então, cada vez mais as organizações querem entender. Né? O setor público também quer entender cada vez melhor o cidadão para tornar mais eficaz a sua prestação de serviço. Né? E esse tema, pessoal, não é novo. Não veio agora de 2018 com a promulgação da lei. É um tema que já estava na Constituição Federal, tá? Já tinha a previsão do direito à intimidade, vida privada, previsto no artigo 5º, que é a principal lei do nosso país. Né? Até coloquei uma pirâmide aqui, mas não dá para ver muito bem. Mas a Constituição Federal é a principal lei do nosso país. E já tinha previsão. E aí, a gente teve a Emenda Constitucional 115, que alterou, ano passado, para incluir o tema de proteção de dados como um direito fundamental, tá? Tanto dos brasileiros como os residentes no país. Também no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de mais de 30 anos, a gente já tinha a previsão de que bancos de dados de consumidores, a qualquer momento o consumidor pode questionar. Olha, quero ter acesso ao meu contrato.
quero saber o que você tem a meu respeito aí. Né? Então, não é novidade a questão da LGPD permitir esse acesso à informação e até aos dados. Né? O Marco Civil da Internet também, lei de 2014, já trazia a proteção de dados também no contexto da internet. Tá? E aí, em 2018, a gente teve a promulgação da LGPD. Tá? A LGPD, pessoal, ela foi promulgada em 2018, só que ela entrou em vigência em 2020. Então, tiveram 2 anos de vacatio legis. O que é vacatio legis? É entre a promulgação da lei, o bater o martelo lá, tá? E o valendo realmente aí. Né? Então, as organizações tiveram 2 anos para fazer acontecer. Quando ela estava para entrar em vigor, o que aconteceu? O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória para tentar prorrogar um pouquinho mais a lei, porque falou que o argumento era de que as organizações tiveram o contexto da pandemia, né, tiveram toda a dificuldade de direcionar esforços, mas acabou que o Congresso entendeu que o tema é para valer. Né? Cada vez mais as pessoas estão fornecendo seus dados aí em aplicativos, redes sociais, então o tema é relevante. Então entrou em vigor em 2020. Bom, e por que a gente cumpre a legislação de proteção de dados, pessoal? Primeiro, é uma lei. Dá para eu falar, não quero cumprir. Vai demandar muito trabalho. Não dá. É uma lei, tem que ser cumprida. Tá? Segundo ponto, tem mais de 130 países hoje que possuem a lei de proteção de dados. O Brasil quer fazer parte do contexto internacional. O Brasil quer fazer parte da OCDE. A OCDE tem diretrizes desde 1980 que trazem que quem quiser fazer parte da OCDE tem que estar adequado à proteção de dados. O Brasil quer fazer parte. Então, é uma demanda internacional que a gente tem a LGPD. Tá? Também continuar fazendo negócios com outros países. O que acontece? De tempos em tempos, o que a Europa faz? Ela classifica quais são os países que são destinos bons de dados. E hoje o Brasil... Né, aqui, se vocês até depois pesquisarem um pouquinho, o Brasil hoje ele tem uma classificação ruim em termos internacionais de proteção de dados. Por quê? Porque até pouco tempo a gente não tinha lei vigente. A nossa autoridade de proteção de dados foi constituída, mas só agora aplicou a primeira sanção. Então a gente tem que mostrar para o mundo, estamos aqui para valer com o assunto. É um tema que sem volta, é um tema que veio para ficar. E a gente também tem a questão da aplicação de sanções aos infratores. Então, até esse site ele mostra que organizações do mundo todo sofrem sanções por conta de incidentes de segurança. Tá? Facebook teve 533 milhões de dados expostos dos usuários. Nossa, saiu até a possibilidade de ter uma indenização, não sei se vocês já ouviram falar. Está sendo até objeto de recurso, vamos ver o que vai acontecer. Mas... nenhuma organização está isenta de acontecer um problema. Né? Por mais que a gente implemente medidas, às vezes algo sai da análise do risco. Né? Mas a gente tenta evitar que eles aconteçam. Tá? Aqui uma outra situação, para vocês terem uma ideia, na França, foi identificado que o Google, né, apesar da pessoa desabilitar ali no celular o geolocalizador, ainda assim a plataforma acompanhava onde que a pessoa estava. E aí foi identificada essa prática e o Google foi multado em 50 milhões de euros. Tá? Só para vocês entenderem que realmente o tema está pegando aí no mundo todo. Né? E no Brasil, como que está acontecendo o tema? Tá? E até por isso que a gente tem que cumprir a legislação de proteção de dados. Ela afeta a questão até de continuidade do negócio. Tá? Da operação da organização. Por quê? Aqui tiveram situações, por exemplo, de crimes de hackers que interromperam quimioterapia em sequestros virtuais em hospitais. Olha como que fica. O sistema de agendamento de consultas ficou inoperante. Né? Numa outra situação que vocês devem ter ouvido falar daquela atriz Clara Castanho, né? Não foi nada high-tech aqui. Né? Foi o quê? Enfermeira que compartilhou a informação. Né, que era sigilosa. Então, como que a gente poderia ter evitado isso? Será que o treinamento foi feito ali no hospital? A pessoa ela sabia das medidas, quais informações eram confidenciais, sigilosas? Né? E ainda, sobre os prejuízos à continuidade do negócio e a terceiros, o que a gente pode falar?
No contexto mundial, desde janeiro de 2023, já vem acontecendo diversos incidentes em diversas organizações, tanto setor público como privado. E vejam que grandes organizações, olha, Microsoft, Uber, né? E para mostrar para vocês que nenhuma organização ela está isenta de acontecer algum problema. Mas a gente tenta fazer acontecer para que eles não ocorram. Aqui também, no Brasil, outro dia foi um caso interessante nas lojas americanas, caso público, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que foi uma situação até de sustentabilidade. O que aconteceu ali? Reciclaram currículos dos candidatos a trabalho e colocaram ali o preço. Era o currículo da pessoa, aqui estava o preço, e no verso tinha as informações, os dados pessoais ali da pessoa que estava se candidatando a alguma vaga de trabalho ali na loja, né? Ali também uma situação mais virtual, agora, do STJ, que aconteceu, foi em 2020. Teve o maior ataque hacker da história, né? E até o STJ acionou até o Exército para que fosse composto um grupo para defesa cibernética, porque o STJ ficou fora do ar. Né? Então, a gente tem toda uma transformação digital dos processos, do judiciário, só que se os ministros não conseguem acessar os processos, como que fica? Né? Então, fica inviável operacionalmente. Aqui também uma outra publicidade também de um cybercriminoso que invadiu o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e publicou um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Né? Aqui uma outra situação da SP Trans, né, que um hacker invadiu e expôs ali dados de 13 milhões de usuários do bilhete único. As prefeituras também, prefeituras aqui de Capão, da Canoa, de São Paulo também, com denúncias de vazamentos. Né? E o Conselho até Federal da OAB foi afetado. Né? Então, foi alvo de ataque hacker e ficou fora do ar. Né? E aí até o CNJ aqui intervindo para viabilizar os processos. Tá? Porque imagina, se os advogados não conseguem entrar para exercer o seu papel, né, defender seus clientes no sistema, como que fica? Não fica inviável o exercício dos direitos dos cidadãos. Né? E aqui, pessoal, também, ainda com o tema de por que cumprir a legislação de proteção de dados, esse tema tem, por mais que a pessoa nunca ouviu falar de LGPD, vocês, se tinha alguém que nunca ouviu falar de LGPD, em algum momento você deve ter se questionado. Como que estão usando meus dados? Por que coletam tantos dados meus numa loja? Né? Por que eu falo e às vezes aparece publicidade no meu telefone, na minha rede social? Então as pessoas veem nesse movimento de se questionar. Né, enquanto cliente, enquanto visitante de sites, usuários de aplicativos, candidatos a emprego, né, até que ponto que a organização ela pode lidar com meus dados e para o quê? Né? Então, a gente vê também que as pessoas, né, essas respondentes aqui dessa pesquisa de 2022, do Comitê Gestor da Internet, boa parte respondeu que procurou a organização para saber um pouquinho mais a respeito dos próprios dados. E outro canal que foi utilizado foi o PROCON em relações de consumo. Tá? Bom, outra situação que vale a pena destacar a gente tem um impacto na reputação da organização. Por quê? Porque hoje, quando uma organização ela sofre um incidente, ou ela tem ali alguém que denuncia essa organização, tanto setor público como privado, vem aqui para o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na seção de fiscalização. Então, fica praticamente uma visualização ali por parceiros de negócio, né, por clientes. Fala, opa, peraí, a empresa que eu vou comprar aquele produto, ela está sendo investigada por mau uso dos dados dos clientes? Né? Então, fica como se fosse uma consulta aí do due diligence, por exemplo. Hoje a gente não usa o Reclame Aqui? Então, para as empresas também é possível a consulta aqui. Tá? Também tem um possível impacto financeiro, o descumprimento da lei. Por quê? Né? Porque quando tem uma falha na segurança da informação, você demora para recuperar um sistema, a disponibilidade. Né? Ontem até diversos bancos ficaram fora do ar
né? Eu estou vendo que vocês estão acenando a cabeça aí, né? E aí, o que acontece? A organização perde o quê? Né? Perde negócios, né? Ela deixa de lucrar. E aí ela não consegue atender o seu cliente. Então, foi estimado aqui que as organizações que sofreram algum tipo de violação em relação à segurança da informação foram afetadas em 4,35 milhões de dólares. Tá? Por quê? Porque é o custo médio para a organização recuperar, né, a sua atividade. E, gente, olha que interessante. Se vocês acham que o tema está meio fora, né? Olha aí, o setor público em editais de licitação colocam como exigência estar adequada à LGPD. Então, a empresa vai se candidatar, mas sendo licitante, e lá tem um ponto de declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Aqui também uma outra informação, né, de que está sendo questionado. Aqui uma outra prefeitura que coloca na política de privacidade que ela só contrata prestadores de serviço e fornecedores que estejam adequados ao tema. Tá? E como que a gente demonstra que a gente está adequado? Com evidências. Né? Por isso que a gente tem que ter governança. Essa é a palavra da lei. Tá? E aí eu vou mostrar um vídeo curto aqui para vocês, que é bem interessante, que é o impacto na competitividade. Empresa que está adequada à LGPD, né, autarquia, organizações do setor público, são diferenciadas e conseguem aí uma contratação e uma renovação muito mais fácil. Aqui, qual que é o contexto? Vocês já ouviram falar daquele seriado do Shark Tank? Né? Shark Tank é tubarões. Né? Então, que tem os investidores. A pessoa vai lá, apresenta a inovação, né, a invenção, e chama os investidores. Aqui foi uma situação que o rapaz estava apresentando ali a invenção, que era uma máquina que entregava amostrinhas, sabe? Normalmente fica a moça ali entregando a amostra, né, tal. Só que a máquina que ia fazer. E o investidor fala assim, mas espera aí, essa invenção só funciona com dados. E você cumpre a LGPD? Né? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui. É só colocar um okzinho aqui? Então, vamos ouvir. Vou fazer uma proposta para você. A minha proposta é os seus 2 milhões, mas eu quero 30%. Condicionado a 2 pontos. Um é do LGPD, que você sabe que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí. Ou seja, sem dados eu não acredito nesse produto. Tá? E a segunda coisa, que você também está me afirmando, mas eu também durante o programa não consigo saber, porque eu tenho inclusive 2 empresas que eu conheço bem que fabricam vending machine aqui e com preço, um custo muito melhor. Mas eu também não tenho como avaliar, então eu quero deixar aberto isso, que eu quero avaliar aqui. Eu acho 40 mil reais muito caro esse teu produto. Então minha proposta é essa, 2 milhões, 30%. Então, vamos lá. Vejam aí que virou critério de contratação, de investimento. Porque qual que é a ideia aqui? Ele não quer investir numa organização que no futuro pode tomar uma sanção. Entendeu? E até vou falar um pouquinho adiante, pode haver responsabilidade solidária entre a contratante e a contratada. Tá? Então, a lei ela exige que você saiba quem você contrata. Tá? Bom, a questão das consequências legais, eu trouxe aqui algumas decisões para vocês terem uma ideia como que o judiciário também tem fundamentado o tema com base na LGPD. Tá? E o que acontece? Aqui foi uma decisão que o Ministério Público do Distrito Federal moveu uma ação pública para que proibisse a comercialização de dados de pessoas num site. Tá? E aí, o que aconteceu? Até o juiz questiona o seguinte, há de se perguntar já de início, essa atividade comercial seria lícita? Aparentemente não, pois negocia a revelia das pessoas e informações relativas à sua intimidade e privacidade. O nome da pessoa, onde ela mora, qual a sua profissão, quais meios de contatá-la, por e-mail, telefone, etc. Então, a gente vê que, apesar do administrativo, as sanções administrativas só ocorreram agora, com a primeira sanção, o judiciário ela teve foi bastante movimentada com base na LGPD. Tá? E aqui, então, foi decidido no final que a proprietária do site ficou proibida de comercializar dados de pessoas ali no site. Tá? Uma outra decisão bastante interessante foi uma ação de indenização que foi movida porque a pessoa era uma mulher gestante e ela sofreu um aborto. E aí o que aconteceu?
em seguida, ela começou a receber o WhatsApp abordando-a. Olha, você teve uma situação, você não quer trabalhar com a gente, da gente congelar o cordão umbilical? Né? E aí, o que ela questionou? Peraí, como que vocês conseguiram meus dados? Né? Então, qual que foi o entendimento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo? Que a questão de trabalhar com o cordão umbilical seria uma questão de saúde, que seria um dado sensível. Né? E aí até a empresa que fez essa abordagem com a cliente argumentou, mas espera aí, eu consegui os dados dessa cliente com um médico. Né? E aí, vocês têm que ir atrás do médico. E o judiciário falou, não, você que abordou o cliente. Então, até você precisa saber, a organização precisa saber de onde que ela obteve os dados. Não basta falar, porque estavam públicos. Não pode. A gente tem que saber de onde que eles foram obtidos e se eu tenho base legal para fazer isso. Né? Fundamento na lei. Opa, acho que eu apertei errado. Aqui, uma outra, bastante interessante também, dos colaboradores que devem conhecer as normas internas da organização. O Tribunal Regional do Trabalho tem entendido, né, alguns regionais aí, têm entendido que o funcionário, quando ele assina que ele conhece a norma da organização, por exemplo, a Política de Segurança da Informação, isso vale como lei. E se o funcionário quebra, ele não respeitou aquele normativo, vira objeto até de justa causa, demissão de justa causa. Porque descumpriu uma lei interna da organização. Né? Então, aqui foi uma situação que aconteceu, né, dos julgadores ali decidirem que, como falta grave, uma pessoa que mandou para o e-mail pessoal dela os dados de clientes. Porque qual que era a questão? O funcionário falou o seguinte, eu preciso saber quanto que eu tenho que ganhar de comissão no final do mês. E aí mandou os dados dos clientes que tinham adquirido lá o financiamento, enfim. E o entendimento do judiciário foi que eram informações confidenciais, que, inclusive, o funcionário tinha assinado que ele se comprometia com a confidencialidade e sabia das regras da organização. Então, foi entendido o desligamento por justa causa ali do funcionário. Tá? Então, é um tema que vocês viram, tá? Que veio para ficar. A gente tem bastante decisões também nesse sentido. Tá? E para vocês saberem, ok, já entendi todo esse contexto, Adriane. Vamos entender um pouquinho o que traz de real impacto na prática, né? No dia a dia. Primeiro, a LGPD vigente, ela já é objeto para uma pessoa falar assim, olha empresa, olha CRA, o que você tem a meu respeito aí? Por qual motivo? Por quanto tempo? Eu quero saber tudo o que você tem a meu respeito. Tem um princípio que chama princípio da autodeterminação, o fundamento, na verdade, fundamento da autodeterminação informativa, que veio até da legislação europeia, em específico alemã, que é o seguinte, eu, Adriane, eu tenho que ter a gestão dos meus próprios dados. Né? Quem tem o meu nome? Por qual motivo? Né? Eu quero saber quem tem os meus dados. Outra coisa, a gente vê que a pessoa ela pode entrar em contato com a organização. Se a organização não dá uma resposta suficiente, essa pessoa pode reclamar num órgão de setor, tá? Ou ela pode reclamar também lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, tá? E aí a organização ser questionada via Autoridade Nacional. Tá? E o Judiciário, desde agosto de 2021, também tem sido aí acionado, né, e a autoridade ela pode aplicar também sanções administrativas. Então, só para resumir, a organização ela fica sujeita tanto sanções administrativas, quanto também ao judiciário. Tá? Se a pessoa precisar de uma indenização porque ela sofreu algum dano, ela vai recorrer ao judiciário. Né? Porque o dinheiro que vir, né, se for uma sanção administrativa pecuniária, ela vai ser revertida para um fundo lá do Ministério da Justiça, para a saúde, para a educação, não vai para o bolso ali da pessoa afetada. Tá? Então, pode correr em paralelo as duas decisões. Bom, a respeito de conceitos, tá? A LGPD, pessoal, ela vem como, primeiro, não proibir o uso dos dados. Ela não quer falar, olha, organização, você nunca mais vai usar dados de pessoas. Não, ela vai regulamentar, ela prevê a regulamentação dessa atividade. Tá? E ela é aplicada tanto para a pessoa física quanto jurídica, e tanto do setor público como privado. Então, é uma lei bastante abrangente. Chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é geral mesmo, ela é abrangente.
Tá? Então, ela afeta tanto o setor público como o privado e engloba diversas atividades da organização, tanto físico, no papel, quanto também no digital. Tá? Bom, aqui para vocês terem uma ideia de conceito da lei, quem que é o titular? É o cliente, é o associado, é uma criança que a organização tem, por acaso, por exemplo, dependentes ali que o RH tem acesso, né? Também ali questões de saúde, né, que atende o paciente, é o paciente. Aqui idosos, vulneráveis, PCDs, enfim, é qualquer pessoa natural, tá, com a qual a organização lida. E o que são dados pessoais? A gente está falando tanto de dado pessoal, o que é dado pessoal? Dado pessoal é uma informação que pode identificar alguém. Pode ser o nome, CPF, RG, telefone, e-mail, né, endereço residencial, número de cartão de crédito, dados de localização, biometria. Sabe quando você vai, quem faz academia aí, às vezes coloca lá a digital ali para entrar na catraca? Então, a academia faz a utilização de dados pessoais ali, né, a biometria. Por exemplo, reconhecimento facial. Desculpa, aqui, bati aqui. Então, tudo isso são dados pessoais, dados que podem identificar alguém. Tá? A lei ainda coloca que tem dados que tem que ter um cuidado adicional, que são dados sensíveis. Tá? Então, ela vai além. Quais são os dados sensíveis? Convicção religiosa, opinião política, saúde. Então, em regra, esses dados sensíveis vai ter que ter um cuidado adicional, mais do que o normal. Tá? Por que o legislador colocou que são dados sensíveis? Vamos pensar um pouquinho na história da humanidade. Tá? Hoje a gente ainda vivencia questões aí de conflitos religiosos no mundo, não é? Se alguém, por exemplo, de uma certa índole tem acesso, um grupo tem acesso a dados, por exemplo, de saúde, questão de origem étnica, né? Questão aí de opinião política. Olha, pessoal, vejam aí, opinião política. Tem gente que desfez amizade durante as eleições, não foi? Até hoje, né? Tem discussão. Família, né? Tá ali no almoço e prefere falar, ó, não, eu votei em branco, né? Para não gerar estresse. Então, vejam que são dados que dão algum tipo de impacto, geram um tipo de impacto para a pessoa. Então, o que o legislador fez? Vai ter que ter um cuidado adicional. Por quê? Porque pode prejudicar alguém. Tá? Bom, e aí, para quem que a lei é aplicável? É aplicável tanto para uma pessoa jurídica de direito público, que pode ser, que daí tem a definição até na Lei de Acesso à Informação, tá? Que pode ser um órgão público, tá? Integrante da administração direta dos poderes executivo, legislativo, tá? E judiciário, faltou aqui. Mas tem os governos, né? Secretarias estaduais, prefeituras, conselhos, né? Congresso, TCU, todo mundo está tendo que se adequar à LGPD. É uma lei bastante abrangente aí, tá? De aplicação. E direito privado, para quem que ela é afetada? Né, para quem que ela é aplicável? Aí a gente usa o recurso lá da definição do Código Civil. Segundo o Código Civil, são pessoas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais. Então, MEI, ME, igreja, instituição religiosa, né, em geral, associações, não depende se visa lucro. Tá? ONGs, todo mundo tem que se adequar à LGPD se lidar com dados de pessoas. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem um pouquinho disso. Tá? Vamos imaginar que nós vamos até um mercado. Tá? Quando entra lá no mercado, você é abordada e aí fala, olha, você quer participar do nosso programa de fidelidade? Porque ele dá um desconto à medida que você for comprando. Né? E a gente, que gosta de um descontinho, fala, tá bom, vamos lá, vamos participar desse programa de fidelidade. E a gente fornece alguns dados para esse mercado. Só que o mercado, ele chega um momento que ele fala, opa, eu não consigo controlar todos esses dados. Tem gente do Brasil todo, ou do estado inteiro do Rio de Janeiro, e assim por diante. Né? Eu preciso direcionar minhas campanhas. Imagina que uma rede de mercados tem lá os produtos que vão vencendo. Né? À medida que, por exemplo, um mercado tem lá uma farinha que está vencendo e o outro mercado tem um leite, né? Eu não posso direcionar para toda a base de dados aquela campanha. Então, para eu definir perfis, vamos pensar que esse mercado contratou um CRM para
fazer a gestão desses dados, para eu saber quem está nessa base, para eu direcionar minhas campanhas. E, por sua vez, esse CRM contrata uma plataforma que vai fazer funcionar esse software do CRM. Quando a gente vai fazer a adequação à LGPD, a gente tem que entender toda a cadeia do uso dos dados. Desde o início, quando eles são coletados, por qual motivo, de que forma, e com quem há o compartilhamento na cadeia. Porque se acontece um problema de segurança aqui, na ponta, essa aqui pode ser afetada. Tá? Então, por quê? Porque o pensamento do legislador foi com quem eu tive contato. Né? O cliente, quando a gente forneceu os dados aqui para o mercado, a gente não sabia que eles seriam compartilhados pela cadeia toda. O seu relacionamento é com o mercado. Então, o entendimento é esse, que o primeiro a responder é o controlador, numa sanção. Tá? E aí, alguns exemplos de atividades que têm impacto da LGPD. Um cadastro de um cliente, de uma pessoa física no sistema do prestador de serviço, uma realização de cobrança pela empresa, né? Se tem uma abordagem ali com um devedor, uma realização de cobrança também por uma empresa terceirizada. Né? Imagina que a organização ela terceiriza esse serviço de cobrança, ou terceiriza a folha de pagamento para um contador. Né? Então, você tem que entender toda essa cadeia de uso dos dados. Tá? Aqui, para vocês verem que, independente do segmento de mercado, por exemplo, indústria, construção, comércio, transportes, alojamento, alimentação, comunicação, atividades profissionais ou serviços, todo mundo tem uso de dados pessoais. É muito difícil a gente falar que nenhuma organização tem uso de dados. Tá? E aí, quais são as principais finalidades que foram levantadas nessa pesquisa? Primeiro, para contatar o cliente. A gente tem uso de dados para a gente fazer contato com o cliente. Né? Segundo, para a checagem de crédito. Eu quero saber se eu posso dar uma linha de crédito para o meu cliente. Né? E o terceiro, para analisar comportamento dos clientes, para analisar perfil. Quem é o meu potencial cliente? Né? Eu quero entender. Então, são essas principais finalidades que foram levantadas pelas empresas. Além disso, pessoal, aqui para resumir, né, a aplicabilidade, se uma pessoa física, vamos imaginar que eu sou autônoma, e eu faço uma atividade com dados de pessoas, eu tenho a aplicabilidade da LGPD para mim, mesmo eu sendo uma pessoa autônoma. Tá? Uma pessoa jurídica, direito público ou privado, que realiza tratamento de dados, que tem ali envolvimento de dados no Brasil, LGPD para essa organização. Ou, se não, se a organização oferta serviços e produtos para pessoas no Brasil. Então, vamos imaginar que é uma organização que está no exterior, mas ela oferta um serviço para a gente que está aqui no Brasil, LGPD para essa organização que está lá fora. Ela vai ter que se adequar onde ela quer atuar. Né? E também se tem dados que foram coletados no Brasil. Por mais que a atividade seja feita no exterior, se foi coletado no Brasil, tem aplicação da LGPD, por conta da coleta ocorrer no Brasil. Tá? E a gente tem uma figura bastante interessante com a criação da lei, que foi até inspirada na legislação europeia, que é a figura de encarregado. Tá? Quem que é o encarregado, ou Data Protection Officer? É a pessoa que ajuda a organização a fazer o cumprimento de toda a lei. Tá? Por quê? Porque a gente tem a figura aqui do titular de dados, que sou eu, você, cliente, o ex-empregado, o potencial cliente, né, que lida com a organização controladora, e essa controladora ela pode ter operadores, prestadores de serviço, e que tem, às vezes, quarteirizações. O DPO ele vai ajudar a organizar tudo isso e ter mais governança para que a organização não tenha um descumprimento da lei. Tá? E a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza todo esse cenário. Ela que tem a incumbência aí administrativa para regulamentar. Bom, toda a organização, em regra, tem que ter um DPO. Tá? Está previsto na LGPD. Então, o controlador tem que indicar o seu encarregado. Quem que é o seu encarregado de proteção de dados? É uma obrigação legal. Tá? O contato tem que estar, inclusive, no site da organização, tanto do setor público como privado. Tá? E aí, o que a gente vê também? Que acontecendo um incidente de segurança com dados de pessoas, vai ser uma situação que a organização vai ter que analisar. Espera aí, é uma situação que eu tenho que notificar a autoridade de proteção de dados?
né? E aí esse incidente ele tem que ser notificado em até 2 dias úteis. Tá? Então, é um prazo bem curto para a notificação. Quais situações que são importantes de notificação? Se acontece uma invasão de rede, que tem uma cópia não autorizada de dados de pessoas, uma indisponibilidade de um sistema prolongado, tá? Uma perda ou roubo de documentos físicos, tá? Eventualmente, são casos que vão ter que ocorrer a notificação para a autoridade. Tá? Aqui, alguns incidentes no Brasil que já aconteceram, tá? Que foram importantes. Aqui tem prefeituras, aqui está um pouquinho, né? Coca-Cola, Nubank. Então, diversas organizações aqui no Brasil também já tiveram incidentes de segurança. Tá? Aqui, em 2023, o CNJ, partidos políticos, né? Organizações do setor público, tá vendo? Diversas organizações, OAB, dentre outras, e INSS, já tiveram algum problema de incidente de segurança. Tá? E as pessoas elas têm buscado também os órgãos, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando é relação de consumo, procuram um PROCON, muitas vezes. E o PROCON, até no site, tem a possibilidade da pessoa falar, olha, o PROCON, eu não estou conseguindo alterar meus dados, né? Está muito difícil ali o contato com aquela empresa, não está dando certo. E a pessoa vem e reclama aqui no PROCON. Aqui no Reclame Aqui, no Reclame Aqui, em 2021, diversas, 2.700 vezes foram citadas a LGPD no Reclame Aqui. Tá? E também o Banco Central tem regulamentado o tema para as instituições financeiras. Tá? Quais são as sanções possíveis administrativas de serem aplicadas? Tá? Uma advertência, então a organização pode ser notificada e falar, organização, melhora o processo aqui, melhora ali. Né? Uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Tá? Multa diária por descumprimento de uma ordem. Publicidade da infração. Isso aqui é reputação, gente. Tá? Falar, olha, organização, você vai ter que publicar no seu site que o problema aconteceu. Né? Afeta, porque você vai pensar, peraí, eu sou cliente de uma empresa e eu falo, nossa, aconteceu um incidente de segurança ali? Por mais que eu saiba que pode acontecer com qualquer um, você não fica meio balançado? Você fala, se eu fornecer ali meus dados num formulário, quem garante que aquela empresa ela vai cumprir a lei daqui para frente? Né? Eliminação dos dados, enfim, e pode até proibir o exercício da atividade da organização. Tá? Então, ela pode proibir que aquela organização realize aquela atividade com dados de pessoas. As sanções elas vão ser aplicáveis como? Elas vão ser analisadas se a organização vinha fazendo algo a respeito. Ela tinha adoção de políticas de boas práticas e governança? Ou ela não fazia nada? Né? Ela tinha ali, ela sabia o que fazer num caso de incidente de segurança? Ou ela nem sabia de nada. Por exemplo, sabe, eu faço uma analogia aqui. Sabe quando tem aqueles treinamentos de incêndio? Né? Então, por que a gente aprende como agir numa situação de fogo? Para não ficar todo mundo correndo. Né? A gente já vai correr normalmente. Mas se a gente não tiver um mínimo de direcionamento, vai todo mundo bater cabeça. Né? Então, a ideia da gente saber como agir é num momento de calor. Né? Então, a gente tem que ter gestão de incidentes. Pode falar. O titular de dados? Você como titular? Não, eu fui... aconteceu alguma coisa comigo com meus dados. A quem eu reclamo? Sim. Quando acontece algum problema com seus dados, você tem que ter evidências, né? Primeiro, importante. Aí você entra em contato com a organização, via encarregado. Por isso que tem que estar no site quem é o DPO daquela empresa. Tá? Aí tem um prazo de até 15 dias para te dar um retorno. O que aconteceu com os dados? Qual é o seu nome? Da Marta, né? E aí, se você não ficar satisfeita, né, ou for uma resposta genérica, aí você pode recorrer. Se você teve algum problema por conta dessa divulgação, de um acesso indevido, aí você recorre ao judiciário para obter uma indenização, ou também você pode recorrer para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vai falar, autoridade, olha, tentei em contato com a empresa, está aqui a evidência e não tive sucesso nesse retorno. Né? Então, você pode recorrer aos dois, ao judiciário se tiver algum dano, e a autoridade para uma denúncia. Tá? Bom, e casos que estão sendo investigados pela autoridade?
né, já teve aí vazamento de dados do Pix. Né? Então, o que é o Pix? A gente tem lá o número de telefone, e-mail, né, CPF, são o quê? Dados pessoais. Né? E aí teve vazamento de dados por instituições financeiras. Então, as instituições financeiras estão tendo que justificar o que aconteceu nesses vazamentos. Né? Aqui uma outra situação, operadoras de telefonia que também estão sob investigação, porque também teve vazamento de dados. Tá? Dados de cartão de crédito também teve vazamento e as instituições estão sendo investigadas. Tá? E aí é o ponto que a Marta até levantou aí, né? Que a pessoa ela pode recorrer também ao judiciário caso ela tenha sofrido algum dano. E é possível até o juizado especial, que, dependendo do valor, não precisa nem de advogado, né? Bom, essa questão do dano é até um ponto que subiu recentemente para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? E qual que foi o entendimento até o momento da jurisprudência? Para você conseguir uma indenização, você tem que comprovar que teve algum dano. Né? Qual dano? Eu fui afetada na minha reputação num bairro, porque todo mundo ficou sabendo da minha condição de saúde por conta de uma entrega que foi feita errada ali, de um resultado de um exame. Vamos, sei lá. Né? Então, você tem que comprovar se você teve um dano patrimonial ou moral. Tá? Patrimonial em questão, olha, eu fiquei impossibilitada de conseguir um emprego por conta desse acesso indevido ou dessa divulgação. Ou moral, né? Eu estou com vergonha até de sair na rua, né? Por conta de uma situação. Né? Então, seria nesse sentido. E a LGPD ela prevê a possibilidade de aplicação de responsabilidade solidária, pessoal. O que é isso? Quando eu tiver uma situação que aconteceu na ponta da cadeia do uso dos dados, como aquele exemplo lá que eu falei do mercado, aconteceu um problema no sistema e teve um incidente de segurança, pode respingar para o contratante lá do início. Por quê? Você contratou mal. Tinha que ter due diligence. Né? Já ouviram falar disso? Você tem que saber quem que você contrata. E esse prestador de serviço também tem que cumprir a LGPD. Tá? Então, esse é o ponto aqui também da lei. O judiciário, pessoal, em 2021, depois que a lei entrou em vigor, já teve aqui, o judiciário já teve 274 decisões com base na LGPD. Tá? Em 2022, aumentou para 662 decisões, aumentou bem aí, né, de decisões fundamentadas na LGPD. Tá? E aí, o principal tema que fundamenta as ações são incidentes de segurança. Tá? Então, será que a gente não pode prevenir alguns pontos? Será que a gente não pode analisar riscos? Até quando eu estava conversando com o nosso superintendente aqui, né? Já falando de análise de riscos. Riscos a gente tem que analisar o tempo todo, e eles mudam com o tempo. Então, a gente pode mitigar algum desses riscos com a implementação de algumas medidas. Né? Bom, aqui para a gente entender o custo da violação para uma organização, primeiro, ela vai, aqui tem até uma expectativa, né, segundo até esse levantamento pela IBM em 2022, que o custo de uma organização que sofre uma violação, ela tem um custo de 4 milhões e 35 mil aí, né, de dólares de custo. Por quê? Porque ela vai ter que investigar o que aconteceu no incidente de segurança. Tá? Ok, aconteceu um incidente, infelizmente. E aí, o que aconteceu? Né? Eu vou ter que contratar talvez uma auditoria, uma consultoria para analisar o que aconteceu. Eu vou ter que notificar quem foi afetado, vou ter que notificar a autoridade de proteção de dados, né? Vou ter que contratar especialistas para dar esse apoio. Depois, e quanto aos titulares, como eu posso amenizar isso? Né? Tiveram várias empresas que tiveram vazamento de dados. Sabe o que eles fizeram? As empresas? Elas disponibilizaram birôs de crédito, acesso a birô de crédito, para a pessoa avaliar se os dados dela estavam sendo usados. Agora, eu quero até saber de vocês, pessoal. Qual que é o problema de um vazamento de dados para quem teve os seus dados afetados? Qual é a consequência de um vazamento de dados? O que pega na vida de uma pessoa? Vamos pensar. Quero a participação de vocês. Pode ser usado no banco, para pedir empréstimo. Clonagem. Né? Perde a sua carteira aí no centro. Você vai ficar preocupada? Não é só questão do dinheiro, né? Mas você podem usar seus documentos. Né? Então, essa é a ideia, tá? De dar esse apoio para o titular de dados que foi afetado de alguma maneira, para amenizar a situação para essa pessoa.
Tá? E o negócio também perde. O sistema ficou fora do ar. O banco lá ontem ficou fora do ar. Perdeu o negócio. Né? Perda de clientes. Né? A organização vai demorar para conquistar a reputação dela. Tá? Então, isso tudo é afetado, e principalmente a reputação. É tão difícil conquistar a reputação, né? E ela é perdida rapidinho se acontece um problema. Tá? Então, só para vocês também entenderem um pouquinho desse contexto do valor de um incidente. Tá? As organizações, elas podem, então, portanto, diante de tudo que foi falado até o momento, podem ser impactadas em prejuízos financeiros, né? Prejuízos aos negócios, porque deixa de ter uma oportunidade, por exemplo, de negócio, e podem afetar também a reputação da organização. Bom, e caminhando para o nosso terceiro tópico, de boas práticas e como iniciar a adequação, o que a gente pode falar a respeito, pessoal? Eu não sei porquê, mas acho que está um pouco por cima aqui o escrito, talvez é um modo de visualização, mas depois vocês vão ter o material e vão poder visualizar melhor. Né? Mas aqui a gente tem que ter um estabelecimento do programa de governança em privacidade. Então, a lei, ela determina a sua organização, ela tem a aplicação da LGPD? Sim, porque a gente viu, eu lido com dados de pessoas, ok. Mas o que você vai precisar fazer? Você vai ter que ter um programa de governança em privacidade para estabelecer quais são as regras dentro da organização ao lidar com dados de pessoas. Eu vou ter que realizar conscientização e treinamentos, né? Então, é até atenuante de sanção. Essa prática que aqui a gente está fazendo no CRA é uma ótima prática. Demonstra o quê? Governança. A conscientização dos colaboradores é importante, porque demonstra que o tema é importante para a organização. Tá? Então, é uma ótima prática. Né? Enquadrar o tratamento em uma das hipóteses legais. A gente vai ter que encaixar na lei o que me dá de amparo para eu fazer uma ligação para o cliente. Para eu acessar uma planilha que tem dados de clientes. Qual que é a base legal? Eu tenho que fundamentar, eu tenho que documentar. Tá? Não dá para ficar no achismo. Eu acho que é isso. Tem que documentar, porque se tiver um questionamento do judiciário ou administrativo, você tem evidência. É evidência. Né? Observar se os princípios são cumpridos. Dentre os diversos princípios, que eu não vou entrar no detalhe de cada um, a gente tem que ter cumprimento de princípio de transparência. Né? Se eu coloco na política de privacidade que eu faço isso, isso e isso, eu tenho que cumprir tudo que é colocado ali. Não é para inglês ver, não. Né? A gente tem que cumprir o que é colocado na política de privacidade. Respeitar os direitos dos titulares. Se, por exemplo, a nossa amiga aqui entra em contato com a organização não dá retorno, é um descumprimento da lei. Porque o foco da lei está no titular de dados. Está na pessoa física. Tá? E também é obrigação a nomeação de encarregado Data Protection Officer. É uma obrigação legal. Tá? Então, eu coloquei alguns pontos que são importantes. A lei tem que ser cumprida no seu todo, né, na sua totalidade, mas eu coloquei alguns pontos importantes aqui que são de destaque, que são atenuantes de sanção também. Tá? E aí, pessoal, a gente vai ter uma contribuição na adequação à lei, desde o RH, do Departamento de Governança, da área de Segurança da Informação, ouvidoria, TI, jurídico, área de serviços, que desenvolve produtos, até a comunicação e marketing. Então, a organização toda é afetada. Tá? É difícil falar que nenhuma área tem acesso a nenhum dado. Tá? Então, a organização toda ela vai ser analisada numa adequação à lei. Tá? E aí, possíveis benefícios, porque a gente vai analisar todos os processos e é possível a identificação de potenciais riscos num estágio inicial. Por exemplo, vou pensar numa nova campanha a possíveis clientes ou clientes atuais. Olha, DPO, o que você vê de riscos aqui? A gente pode fazer essa abordagem? Então, a gente já pensa nos riscos logo no início. Não vamos deixar acontecer para depois pensar, opa, olha, ninguém refletiu sobre o assunto. Vamos pensar de forma preventiva do que remediativa. Né? Então, a gente tem aí diversos exemplos de projetos que foram tocados, porque o pessoal fica pensando muito em inovação, inteligência artificial, né, agilidade operacional, mas o pessoal esquece quem está por trás. Cadê? Essa inteligência artificial ela vai lidar com dados de pessoas. Então, tem a aplicabilidade da LGPD. E a gente vê diversos projetos que são interrompidos no futuro por conta de não ter analisado esses riscos logo no início.
Tá? Também evita mudanças custosas em processos, projetos, né, e melhora a tomada de decisão. Porque se você analisou no início o risco, a alta gestão pode definir, peraí, vamos dar continuidade ou não. Agora, se você, eu acho que tem um problema, mas qual é o problema? A gente tem que analisar o risco em concreto. Né? E, para vocês terem também uma ideia, aqui teve uma pesquisa nesse ano pela Cisco e com 4.700 profissionais de diversas regiões aí do mundo. E qual que foi o ponto interessante? Que eles responderam que quando a organização ela investe na privacidade, ela está possibilitando a lealdade e confiança do cliente. Quando você tem uma política de privacidade que é o que a organização faz, a pessoa se sente confortável. Ela fala, confia, né? Ela confia naquela organização. Tá? Ela não vai fazer nada de errado com os seus dados. Né? Tem uma possibilidade também de redução de possíveis problemas de segurança. Tá? E aí, como que a gente faz acontecer tudo isso? Né? Nossa, é bastante coisa. E aí, o que a gente faz, pessoal? Né? A gente tem a contribuição dessa pessoa, dessa figura que foi criada com inspiração na lei europeia, e também tem na nossa lei, que é o DPO da organização, Data Protection Officer. Recentemente, o Ministério do Trabalho reconheceu essa profissão, essa nova ocupação. Tá? E esse encarregado, ou Data Protection Officer, como é conhecido no mercado, pode ser uma pessoa, uma colaboradora interna, pode ser uma pessoa interna, pode ser uma consultoria terceirizada, ou pode ser um mix, né, que seria o DPO interno combinado com uma consultoria externa para dar esse apoio para o encarregado interno. Tá? E aqui tem a previsão até na Lei Geral de Proteção de Dados, a previsão no artigo 41, que é obrigatória essa nomeação, tanto setor público como privado. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa pessoa ela tem que conhecer leis, regulamentação do setor, tem que ter uma abordagem de tecnologia, por isso que uma consultoria multidisciplinar pode ajudar também, né? Ou o próprio DPO vai ter esse apoio da área de TI. Negócios também, porque você vai ter que fazer reporte para os stakeholders, tem treinamentos também que fazem parte para se ter governança, e até lidar com externos, com titulares de dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados e demais. Tá? Então, é uma pessoa que tem que sair um pouquinho da caixinha, tem que ter uma visão mais abrangente da organização como um todo. Bom, como que a gente faz acontecer? A lei não fala o que você tem que fazer, né? Qual que é o caminho das pedras? Fala, vocês têm que cumprir a lei. Mas como que a gente faz isso? Né? Então, aqui a gente, até a nossa consultoria, a gente segue muito esse padrão, por isso que eu até coloco como um possível exemplo. Né, que a gente utiliza uma metodologia científica, mas pode ser trazida como uma fase 1 de diagnóstico. Então, eu quero entender... Sabe quando você vai no médico? E você chega no médico e fala, eu estou com um problema X. E o médico vai falar, eu quero tais exames para eu chegar à conclusão. O que você tem de problema? Né? Então, é a mesma coisa aqui. A organização toda vai ter que ser analisada para entender, peraí, qual que é o estágio atual de adequação da lei? Como que essa organização ela cumpre a lei? Qual o percentual de adequação? Será que está em 10%? Ou nada, ou muito? Né? Então, esse estágio inicial é importante para você saber onde você está pisando. E depois criar um plano de ação, né? Depois de entender os riscos, os processos de negócio, aí sim, fazer os treinamentos também mais direcionados, conforme cada contexto de cada organização, né? De conscientização, para a gente ter também a análise... Então, nessa fase 1, vai ter a análise documental, vai ter a análise de vulnerabilidades técnicas, de segurança, vai ter o registro das operações, porque a lei coloca, se a organização ela não tinha nada de governança, agora ela tem que ter na marra, pessoal. Por que eu falo isso? Porque se você não tem evidências, não dá para falar assim, tal funcionário saiu da empresa e então ninguém mais sabe fazer a atividade. Já ouviram falar disso? Não dá para ser mais assim. Né? Então, eu tenho que ter documentação, eu tenho que ter processos. Né? Então, essa fase, a fase 1, você vai entender como que está a organização. Né? E, então, a gente vai ter a atual situação, vamos ter, então, um plano de ação para daí caminhar. Normalmente, essa fase, só para vocês terem uma ideia, são de 2 a 3 meses. Né?
Aqui na fase da adequação, aí sim, tanto a consultoria ou uma pessoa interna, que foi nomeada encarregada, vai ajudar a fazer acontecer o plano de ação, vai implementar. Com a elaboração dos normativos, na elaboração dos aditamentos, né? Então, vai analisar os riscos. Pessoal, análise de risco na lei é essencial. Chama relatório de impacto de proteção de dados. Eu tenho que ter documentação, né? Tem todo um processo. Eu, por exemplo, eu até sou integrante da ABNT. Eu ajudo a traduzir algumas normas da ISO. E tem uma norma que recentemente a gente traduziu, que é a 29534, que trata da avaliação de riscos à privacidade. Então, não dá para ficar no achismo. Eu acho que é um risco alto, eu acho que é um baixo. Não, você tem que fundamentar, com base na possível ameaça, vulnerabilidade e impacto para uma pessoa. É o cálculo que a gente estava até falando mais cedo, né? Então, isso já foi questionado pelo judiciário, pessoal. O judiciário pediu, quero ver o seu relatório de impacto dessa operação. E a organização, se não tem, descumpre a lei. Tá? Ou a autoridade nacional pode questionar. Tá? Treinamentos também diversos para trazer essa cultura para a organização. Porque às vezes a pessoa fala, peraí, será que eu posso ou não posso fazer essa atividade? Né? Então, tudo isso vai trazer maior confiança até para os colaboradores. Né? Avaliando também os ativos de informação, quais são os sistemas que lidam com dados de pessoas e informação, né? Tentar também automatizar na medida do possível, tudo isso, né? Tendo uma personalização também do banner de cookies. Já ouviram falar daquele... ouviram falar não, vocês já devem ter visto, né? Quando você acessa um site, tem aquele banner de cookies no site, o okzinho, sabe? Aqui, se só tem o ok, já fica meio suspeito. Tá? Porque, em regra, se tem um cookie ali que é com uma finalidade de publicidade, deveria ter a possibilidade de você rejeitar. Tá? Então, porque também isso demonstra o quê? Hoje, um site de uma organização, tanto setor público como privada, é a vitrine da organização. Né? Já que a gente tem aí na audiência também, tanto presencial como também no online, pode ter a empresa que, pessoal, preste atenção. Tá? Se o site não tem o banner de cookies adequado, o que seu parceiro de negócio pensa? Essa organização nunca ouviu falar de LGPD. Né? Ela não está adequada. Tá? Não tem uma política de privacidade, não tem a nomeação de encarregado, tudo isso demonstra o quê? Você nunca ouviu falar do tema. Tá? E aí, então, é nessa fase 2 de implementação que a gente vai ter elaboração de documentos, negociação de cláusulas, apoio na implementação técnica, né, alguma vulnerabilidade mais técnica de TI, tá? Treinamentos e também o relatório comparativo. Falar, peraí, a gente começou adequado em 15%, a gente está terminando em quantos por cento adequado? Né? Bom, importante destacar que uma coisa é um projeto, outra coisa é um programa. Tá? E aí a gente está falando aqui que o projeto ele tem começo, meio e fim. Já o programa ele tem um ciclo de melhoria. Tá? Então, a gente está falando do ciclo de Deming. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do PDCA. Então, a melhoria contínua. Tá? Então, esse programa ele é vivo, o Programa de Governança em Privacidade. Tá? Porque senão a gente analisa o risco um dia, deixa lá arquivado. Fala, né? E vamos bola para frente. Quando chega no ano seguinte, acontece um problema. Mas, peraí, a gente analisou o risco. A situação, o que você tinha pensado numa vulnerabilidade, ela aumentou ou diminuiu. O risco aumentou, diminuiu. E aí? A gente tem que revisar, fazer a gestão dos riscos. Né? E aí o trabalho contínuo ele é importante. Né? Que pode haver até, por exemplo, se for uma contratação externa, pode ter a contratação mensal ou por horas, por mês, né? Para que tenha esse apoio para a organização. E é importante destacar, não é uma questão só jurídica, pessoal. É uma abordagem técnica também. A gente tem uma contribuição bastante relevante dos profissionais mais técnicos aí para dar o apoio no cumprimento da lei. Tá? E aí, por exemplo, até na nossa consultoria, a gente faz o atendimento dos titulares de dados para os clientes. Né? Então, aqui algumas ideias para se vocês pensarem nessa atuação também. Né? Alinhamento com áreas internas. Né? Alguém tem alguma dúvida sobre algum ponto da lei? Também é possível fazer essa orientação. Né? Apoio com avaliação de projetos também, para dirimir riscos futuros. Né?
atendimento à autoridade de proteção de dados, órgãos reguladores, respostas a incidentes, e também com as métricas que são importantes para a gente entender. A gente está indo bem no programa ou não? Ou a gente deixou parado no tempo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente teve um caso aqui de bastante sucesso, né, que a gente começou aqui com uma organização de um projeto de 6 meses, só para vocês terem uma ideia de tempo. Quanto tempo dura uma adequação à LGPD? Tá? Então, foram 6 meses numa organização com 150 empregados e mais de 20 mil clientes. Né? E aí a gente fez o projeto lá, né? Foi um caso de sucesso, porque a organização começou com 23% e acabou ali, depois de 6 meses, com 73% de adequação à lei. Tá? Então, é isso que a gente fala, que o projeto ele termina num momento, né, que foi de tempo, mas você tem que dar continuidade para que a gente chegue mais perto dos 100% de adequação da lei. Né? Aqui também, com formação de DPO, né, a gente teve orientações à governança da organização, fizemos workshops de segurança da informação para os colaboradores, workshop para alta administração, né, de sensibilização de como que o segmento é afetado, né, e também com encontros presenciais. Tá? Aqui outros exemplos que a gente já fez para instituições financeiras. Tá? Aqui também cursos gravados. Né? Então, todo tipo de abordagem que você faça para cumprir a lei, para conscientizar a sua organização, os seus colaboradores, são práticas muito, muito interessantes para que você guarde as evidências e até demonstrar boa fé aí da organização se ocorrer um problema. Tá? Aqui, por exemplo, também trazendo essa questão da multidisciplinariedade, a gente tem a abordagem tanto jurídica como técnica, né? E aí temos diversos profissionais, só para vocês também terem uma ideia. Tá? Então, recapitulando, pessoal, caminhando aqui para o fim, tá? O que a gente viu no dia de hoje? Tá? A gente falou sobre quando que a lei foi promulgada, quando que ela entrou em vigor, né? Questão de regras, tá? Para fazer a atividade. Em regra, qualquer organização que lida com dados de pessoas tem aplicação da LGPD. Tá? Falamos de alguns casos, tanto contexto internacional como contexto nacional. Trouxemos aqui exemplos públicos. Tá? Falamos das possíveis sanções administrativas, que a pecuniária pode chegar até 50 milhões de reais. Também falamos das questões de não cumprimento da lei. O que impacta para uma organização? Impacta na sua reputação, na financeira, né? Impacta em perda de oportunidades de negócio e também impacto na competitividade. Tá? As principais regras para cumprir a LGPD, quais são? Ter um programa de governança e privacidade, ter treinamentos, analisar quem você contrata com o due diligence, revisar também as vulnerabilidades e riscos que a organização possa ter, tá? E ter um processo de conformidade com fases, porque senão a gente não sai do lugar. Sabe? Por que eu estou destacando essa questão das fases, de uma metodologia? Já tentou mudar alguma coisa na sua área? Fala assim, olha, esse processo podia ser um pouquinho diferente, esse procedimento. E aí teve alguma resistência de algum colega? Né? Ou da alta gestão, enfim. Então, é importante que a gente tenha essas fases para a gente conseguir caminhar com a adequação. Tá? E aqui, a LGPD trouxe uma nova profissão, a nova carreira, que é o encarregado, que dá esse apoio para que a organização cumpra a lei. E pode ser uma pessoa interna ou uma terceira, uma consultoria. Tá? Falamos também de alguns casos de sucesso da nossa consultoria. Tá? E finalizar aqui com vocês de trazer que a organização ela deve utilizar a LGPD como um objeto de marketing. Como assim? A LGPD, se é cumprida, ajuda a vender. Por quê? Né? Pensando mais no B2B, aí, mas, no B2C, desculpa, mas a questão é que os clientes ouvem falar que a organização cumpre a lei, ela se sente mais confortável. Vocês mesmos falaram. Eu sinto confiança com naquela organização. Ela posiciona a organização à frente da concorrência. Vocês viram editais de licitação. Eu já tiveram clientes meus que também tiveram que fazer adequação rapidinho porque era objeto de renovação contratual. Senão, não ia ter mais o contrato.
e traz ganhos operacionais, porque é uma oportunidade de revisar os processos de negócio e melhorá-los. Tá? Para garantir a continuidade e o sucesso do seu negócio, é essencial que cada processo seja executado de maneira a preservar a segurança da informação e a proteção de dados pessoais e também proteger a privacidade de dados das pessoas é mais do que uma obrigação legal. É um compromisso com a integridade do seu negócio e com a confiança dos seus clientes. Tá legal? Muito obrigada, tá, pela atenção que vocês tiveram. Espero ter trazido alguns insights. E eu vou ficar alguns minutos aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, comentários e diversos. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Adriane, pelas suas explanações. Bom, a gente tem no online 2 perguntas. Então, para ficar parelho antes da gente fazer o nosso sorteio, Tá. eu vou fazer 2 perguntas daqui do presencial e 2 do online. Combinado? Combinado, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta do online. O Everton Almeida perguntou: no caso do Pix, é mais seguro usar a chave criada pelo banco em vez do CPF, e-mail ou celular? Isso afeta a LGPD? Sim, vamos lá. É uma pergunta interessante, tá? O banco ele costuma gerar uma chave que alguns bancos, né, geram lá uma chave automaticamente se você pede ali, né? Mas é uma chave que você vai ter que pensar. Será que na prática vai ser viável, né? Dependendo se a pessoa recebe muitos Pix, enfim, ela tem que decorar um pouco disso, né? Agora, vamos pensar, uma chave Pix de um e-mail que você possa ter, às vezes você coloca no e-mail ali, sei lá, administrador2023@gmail.com. Já torna o seu dado um pouco mais restritivo, né? Então, por mais que seja um dado pessoal, você traz um resguardo para você mesmo, né? Então, pensando aí num contexto mais pessoal que o Everton tem ali, uma recomendação é você mesmo aplicar essa medida, para deixar um pouco mais fácil até seu dia a dia, né? Para a gente não ficar muito neurótico aí, mas é interessante também essa pergunta e eu trago essa dica aí para ele, tá bom? Pagar o médico, a necessidade de explicação da menina de conseguir me dar o dado da chave Pix foi de grande. Olha, O médico já fazendo isso. olha só. E foi complicado, porque a secretária não conseguia me passar a chave. Olha aí, E qual não que era? foi- E não fui no eu final, não, hein? Eu consegui. e no final, qual que era a chave? Ela deu lá e eu consegui. Ai. Mas veja aí, então tem que pensar um pouquinho no dia a dia, né? Como que vai ser. Muito bem, vamos para uma pergunta aqui do presencial. Quem gostaria de fazer uma pergunta aqui para a doutora Adriane? O Sei lá. José Ricardo. Bom dia, doutor. Bom dia. Não, eu sempre tive assim, uma dúvida em relação ao conflito entre a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, e essa nova lei aí, né, da LGPD. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? É Sim. complexo, né? Muita gente já fez essa abordagem aí, né? Tem Sim. dúvida Sim, em relação a isso, né? é bacana. Então, na Lei de Acesso à Informação, você é obrigado pela lei botar aquelas informações. Mas aí tem a LGPD que tem que ter cuidado, né, com algumas delas, né? Sim, sim. Uma pergunta bem boa, bastante interessante, porque a gente já atendeu até na consultoria alguns órgãos públicos, e é importante destacar, quando vem essa pergunta, de até que momento que eu tenho que cumprir a transparência da LAI e até que momento que esbarra na LGPD. Então, sempre conciliar. Ok, o que exatamente a Lei de Acesso à Informação, ela prevê que tem que estar no site, por exemplo, tem que tornar público. Então, você vai estritamente no que é realmente essencial de tornar público, nem mais nem menos. E aí, se tiver um questionamento, olha, mas tem a LGPD, eu tenho que ter um resguardo nesse sentido. Aí você consegue justificar, olha, tem um fundamento aqui na Lei de Acesso à Informação e no item XPTO. Né? Porque o que já aconteceu? Já teve jurisprudência nesse sentido de servidor público que questionou o judiciário, né, a respeito de não querer ter os seus dados ali publicados no site da prefeitura, na Câmara e assim por diante. E aí, qual foi o entendimento do STJ? De que a pessoa, quando ela se prestou prestou concurso público, por exemplo, para trabalhar num órgão público, essa pessoa ela já sabia que teria os seus dados públicos. Então, prevaleceu o direito ao acesso à informação da sociedade em detrimento da pessoa individual
que quer ter os seus dados resguardados. Então, prevalece o direito público nesse sentido. Então, quando a gente fala de lei, a gente tem que fazer um equilíbrio, um sopesamento aqui, de trazer o que a lei ela prevê e cumprir exatamente o que ela prevê. Agora, eu já te falo que a jurisprudência é nesse sentido. Prevalece o bem público, o coletivo, em detrimento de uma pessoa só. Tá? Mas eu posso, e só para agregar também, tem alguns órgãos que eles acabam usando o recurso até do SIC, né, do acesso à informação do cidadão, mistura um pouquinho com a LGPD. Está ocorrendo essa mistura um pouquinho na prática. Mas, normalmente, lei de acesso à informação são dados que são públicos, né? E ali, a LGPD é dados mais específicos em relação a eu mesma, né? Então, somente o próprio titular consegue ter acesso aos dados dela. Tá? E aí, dados mais completos, eventualmente. Tá bom? Mas tem nuances aí bem interessantes. Bom, vamos agora para a segunda pergunta do online. É um combo. Uhum. A Aline Brito mandou um combo para você, Adriane. Vamos lá. Quais as informações principais devemos saber na LGPD de outros países? Não podemos esquecer de saber. E sobre a LGPD nas escolas, como proteger nossas crianças devido às plataformas online de estudos? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é a questão mais internacional, certo? Como que a lei está no internacional, é isso? Em outros países? O que a gente deve saber sobre a lei dos outros países? Sim, muito bem, obrigada. Então, vamos lá. Quando que você vai se preocupar com legislação internacional? Quando tiver algum negócio no exterior, ou quando o seu cliente está no exterior, o titular de dados que tem ali o contato com a organização está no exterior. Então, vamos pensar um exemplo, para ficar bem fácil. Vamos pensar que eu sou dona de uma pousada que fica... Vamos num lugar gostoso aí do Rio. Fala aí. Búzios. Vamos pensar que eu sou dona de uma pousada em Búzios. E eu recebo gente tanto do Brasil como no exterior. Quando eu faço a coleta de dados ali de pessoas que estão lá na Europa, por exemplo, a pessoa está na França, quer fazer aqui, passar as férias dela na minha pousada em Búzios. Eu vou ter que entender legislação europeia. Por quê? Porque a coleta de dados ocorreu lá. Então, nesse sentido, é claro, a gente tem... até por isso que a nossa lei ela foi inspirada na legislação europeia. Porque a gente tem uma transferência de dados internacionais bastante grande. Então, que momento que a gente vai se preocupar? Quando a outra pessoa está no exterior, ou se a minha organização que eu trabalho, ela pensa em ampliar negócios. Por exemplo, eu já tive que fazer a adequação de uma empresa que estava expandindo negócios para trabalhar na França. E aí a gente teve que fazer a adequação da LGPD e também do GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Qual outra situação? Uma cloud, tá? Data center no exterior. Às vezes é mais barato ter uma terceirização desse data center. Vai ter que entender a legislação, por exemplo. Normalmente nos Estados Unidos, tem lá data centers mais baratos, vai ter que entender a legislação lá dos Estados Unidos. E os dados das crianças? Vamos falar da segunda pergunta. Os dados das crianças é uma preocupação até para mim, né? Tem um bebezinho, então é um assunto que eu tenho procurado bastante entender. Tá? A lei ela também traz um resguardo, mas a gente vai ter que conciliar com o Estatuto da Criança e Adolescente e também com o Código Civil. Então, quando as escolas, games, empresas que lidam com dados de pessoas em específico, né, das crianças, a gente vai ter que entender todo esse contexto de conciliar essas regras do Estatuto da Criança e Adolescente e do Código Civil também, mas sempre pensando no melhor interesse daquela criança. Tá? Se houver necessidade de consentimento, vai ter que ter consentimento de um dos pais, pelo menos, ou do tutor, né, enfim, do representante daquela criança. Tá? Mas eu já trago um case aí bastante interessante que eu discuti outro dia com a escola do meu filho. Né? E a gente entendeu o seguinte: não dá para você destrinchar, por exemplo, eu não concordo de ter o meu filho lá nas redes sociais, a imagem dele, vamos pensar. E aí a escola justificou o seguinte: não dá para eu falar para o seu filho, vai estar tendo a festa junina. Fulaninho, vai para lá porque sua mãe e seu pai não autorizaram. Não dá para fazer no dia a dia esse controle. Então, normalmente, as escolas, o que tem feito? Na foto genérica, que está todo mundo, utilizar ali, né, uma autorização de imagem para aquele fim, mas se for individualizado, tipo,
a criancinha lá, a criança individualizada para algum fim, aí sim vai ter que obter um consentimento específico para aquela finalidade, porque é uma pessoa que está individualizada ali. Tá? Mas, no contexto geral, é um entendimento que já serviria uma cláusula já autorizada genérica. Né? Muito bem. Bom, vamos então para a segunda pergunta aqui do presencial. Mais alguém gostaria? Oi. Bom dia. Olá. Parabéns, professora Adriane, pela apresentação. Quando a LGPD ela fala em sanções administrativas, ela fixa, especialmente para o setor privado, multas com base no percentual do faturamento. Isso. Né? A minha dúvida, voltando para a administração pública, né, em que grande parte dos órgãos públicos não tem faturamento. Né? Como é que se aplica no órgão público? Eu sei que o primeiro nível é advertência, você colocou ali, né, por parte da ANPD, mas vencida a advertência, né, como é que seria essa escala de sanções na área pública? Muito bem. É um bom ponto, porque você pegou uma questão que é uma exceção da lei. Por quê? Sim, por favor. Por favor. Até em relação a esse tema, né? Marcelo, parabéns, né? Obrigado. Pela apresentação, está excelente. Mas em relação à administração pública, por exemplo, vamos pegar o INSS, um banco de dados gigantescos, enfim, vários incidentes ocorrendo sucessivamente. Pode ocorrer a suspensão de uso de dados pelo INSS? Então, esse é um ponto importante. Tá? Interessante você até mencionar o caso do INSS, porque foi uma justificativa quando teve um veto na lei, quando estava sendo discutido no Congresso. Porque antes, na lei, tinha a previsão do seguinte, que o órgão público não poderia compartilhar dados com empresas de direito privado. E aí, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o INSS, eles trouxeram argumentos lá para o Congresso, e na época estava até o presidente Michel Temer, e aí discutindo essa questão. Mas espera aí, a gente tem parceria com o setor privado, né? E como que fica? A gente tem que compartilhar dados. Eles ajudam a gente, por exemplo, a Receita Federal tem cruzamento de dados diversos para ver se a pessoa está declarando ali o imposto de renda corretamente e assim por diante. Então, foi um objeto de veto. Então, pode haver esse compartilhamento. Agora, voltando a essa questão das sanções, é uma exceção da lei. Tá? Então, para a administração pública, né, se for entendido assim, conforme o artigo 1º lá da Lei de Acesso à Informação, não tem sanção pecuniária. Tá? Então, todas as outras sanções são aplicáveis, mas a sanção pecuniária não. Por quê? Qual foi o entendimento lá do Congresso? Porque senão eu multo o órgão público e aí eu tiro o dinheiro dele. Só que daí ele vem de novo para o poder público. Então, não faz muito sentido. Então, foi esse o entendimento. Mas, por exemplo, haveria a possibilidade de aplicar uma sanção de restrição a uma determinada base de dados. Tá? Então, órgão público, você não vai poder mais acessar a base de dados para essa finalidade X. Vocês não vão poder mais compartilhar os dados dos aposentados com determinados bancos. E assim por diante. Né? Tá? Então, poderia haver essa restrição da atividade ou do banco de dados. Tá bom? Mas pecuniária não. Tá legal? Tem mais alguma pergunta? Acho que ele tem. Vamos lá, mais uma. Não, é interessante, eu gosto. Já que teve o combo, né, pela internet, e aproveitar aqui a sua presença, né, que é valiosa para nós. A gente vive assim muito um contrassenso, né, antagonismo, né, porque as pessoas hoje elas optam pela exposição, né? Antigamente buscava-se mais a privacidade. A LGPD vem chamar a privacidade novamente, mas as pessoas se expõem. E eu sei que você falou aí das evidências e a pessoa tem que consentir, né, quando ela quer que o dado dela seja divulgado. Mas existem vários bancos de dados públicos hoje. Né, e nem sempre a pessoa sabe que o dado dela se tornou público. Mas se você entrar no Google, você vai encontrar ações judiciais. A pessoa entrou com uma ação judicial contra a drogaria Pacheco, por exemplo.
né? Vai estar lá o nome dela, CPF e outros dados públicos, né? Então, quer dizer, como lidar com isso, né? Se nome e CPF é dado sensível, até que ponto? Se hoje eu consigo identificar dados como esse, nome, data de nascimento, CPF, das pessoas na internet. Né? Então, a pessoa pode arguir na justiça de que a empresa X não poderia ter divulgado o CPF dela, por exemplo? Bom, interessante. Vamos lá, vamos em partes. A lei ela prevê o seguinte: se a própria pessoa tornou o dado público, então ela é responsável por aquela informação. Imagina, você vai num restaurante, colocou lá no seu Facebook, está público, e aí está lá você na foto na entrada do restaurante ali, né? Por que você publicou aquilo? Porque a ideia é você compartilhar com seus amigos, com parentes, enfim, com seguidores lá, que você está compartilhando um momento gostoso, certo? Só que, vamos pensar, essa é a finalidade que você tinha ao publicar aquela foto. Agora vamos pensar, agora o restaurante utiliza aquela imagem que você marcou, o nome do restaurante ali, e agora utiliza para uma finalidade de publicidade. Olha, temos o superintendente do CRA aqui conosco, venha você também, né, com uma outra finalidade. Já desvirtuou aquela finalidade? Aí sim. Aí você poderia falar, não quero que vocês, eu quero que vocês excluam essa publicidade porque desvirtuou a minha finalidade inicial, né? Então, a gente tem que pensar sempre caso a caso, tá? Se a própria pessoa tornou o dado público e aconteceu um problema, daí ela responde até com aquela finalidade. Mas se outra pessoa vem e utiliza, apesar de público, você não queria que o restaurante começasse a divulgar. Vamos imaginar que publicou até num outdoor, enfim, daí já é demais, né? Aí ela precisaria da sua autorização em específico, tá? Então, esse é o ponto que... você tinha feito uma outra pergunta também. Qual que é? Isso. Então, vamos lá. Vamos falar de base de dados. É comum a gente falar com algumas empresas e as empresas falarem, olha, mas eu pego, a minha base de dados é pública. Eu pego de diversos sites de órgãos públicos e cruzo esses dados. Só que o que acontece? Quando o órgão público ele torna aqueles dados públicos, é por quê? Porque está cumprindo a lei de acesso à informação, muitas vezes. Então, é aquela finalidade, cumprimento legal. Agora, quando há uma utilização por um terceiro, apesar de ser público, há uma utilização por terceiros daqueles dados, aí essa organização vai ter que demonstrar como que ela cumpre a lei. Qual que é o fundamento da lei para ela pegar aquela base de dados pública e utilizar para uma outra finalidade? Ela vai ter que justificar. Tá? Então, por exemplo, se eu questionar a organização, empresa, por que você tem os meus dados aí? De onde você obteve a base? Daí pode vir o retorno. Obtivemos de bases públicas. Ok, mas eu quero saber qual que é o fundamento legal para você fazer essa atividade com os meus dados que você obteve de uma base pública. Né? Então, não é porque é público que eu posso utilizar de qualquer forma. Não é porque porque é comum mesmo pegar de várias bases para cruzar, para entender o perfil daquela pessoa. Né? Mas não é a pessoa que utiliza aqueles dados vai ter que justificar com base na lei. Tá? E, novamente... dados pessoais normais são nome, RG, CPF. Sim. Quais são os dados sensíveis? São dados que identificam, por exemplo, orientação sexual, questão de saúde, biometria, né? São questões, origem racial, étnica, né? Todas essas questões são dados sensíveis. Aí vai ter que ter uma restrição maior. Tá? Então, por exemplo, tem situações de vazamento de dados que são de clínicas médicas. Isso aí o incidente ele traz um impacto maior e, por consequência, a sanção vai ser maior. Tá? Então, por exemplo, um caso que é bastante conhecido foi até da cantora sertanejo que faleceu, Marília Mendonça. Né? A Marília Mendonça. E o que aconteceu? Foi uma situação que, quando ela estava viva, descobriu que estava suspeitando que ela estava grávida, e ela foi fazer um teste de gravidez num laboratório, e um funcionário vazou aquele resultado. E aí a mídia sabia antes do resultado do que ela. E aí sabia que era positivo. Então ela questionou. Ela falou, peraí, só porque eu sou uma pessoa pública, que eu sou famosa, eu não tenho direito à minha privacidade? Então a gente tem que fazer esse equilíbrio no dia a dia. Né? Não é porque o dado está público que eu posso utilizar de qualquer maneira. Né? Tá bom? Maravilha. Tem um comentário ali. Dos participantes, dos inscritos, isso daí não tem como, né? Mas para qual finalidade?
para encaminhar um e-mail de agradecimento, e aí depois a finalidade já saiu, né? Aí, a partir do momento que sai daqui, nós já não temos mais controle, né? Uhum. Daí teria que ter uma informação para esses participantes e o consentimento para ser abordado, no caso, ou justificar em outra base legal. Mas, em regra, se a pessoa nem sabe que vai ser abordada, daí já é um descumprimento legal, tá? Bom dia. Bom dia. Se eu quiser que alguma empresa que tenha o meu dado apague ele de vez, eu consigo isso? Tá, vamos lá. Depende. Como uma boa advogada, depende. Por quê? Porque vai ter que verificar. Opa, qual que é o seu nome? Edmar. Edmar, será que o Edmar ele tem um contrato em aberto com a gente? Qual que é a política de retenção da organização? Por isso que até quando eu falo do programa de governança e privacidade, uma das etapas é a gente definir até quando vamos reter os dados do Edmar. Porque não dá para ficar para sempre com os dados. Então, eu vou falar, depende por quê. Se for para uma abordagem de fins de marketing, publicidade, eu vou falar, tudo bem, seus dados estão eliminados. Um e-mail, telefone, enfim. Mas, se eu tiver um contrato em aberto, eu vou falar, Edmar, infelizmente, nesse momento, vamos continuar com seus dados. Por quê? Porque a gente tem aqui um contrato em aberto e eu tenho um fundamento da lei para continuar, que chama o fundamento da execução de contrato. Então, a gente tem um embasamento para continuar com seus dados até o fim. E depois do fim, eu ainda posso ter uma reclamação, alguma situação jurídica que eu tenho que reter esses dados por mais tempo. Alguma regulamentação do setor. Imagina, se eu excluo seus dados e aí eu tenho um questionamento da Receita Federal ou do Poder Judiciário, ou você reclama de um serviço, se eu eliminei seus dados, como que eu apresento uma evidência? É uma irresponsabilidade ter uma eliminação. Então, a gente tem que saber quando que eu posso eliminar ou quando não. Mas, por isso que é a figura do encarregado, para a pessoa saber quando te dá uma resposta positiva ou, infelizmente, nesse momento não, seus dados vão ser eliminados em X tempo. Tá? Ótimo. Obrigado. Nada. Tá legal? Interessante que motivou, né? Faz uma, né? Aí. Bacana. Bom, então vamos fazer o nosso sorteio? Vamos. Dos livros. Vamos lá. Como a gente já explicou nos outros eventos, quem está sentado aqui no auditório, cada uma das cadeiras tem uma letra e um número, igual cinema. Né? Então, cada uma das cadeiras tem uma letra e um número. A, B, C, D, E. Todo mundo olha suas cadeiras. Tá embaixo, ó. E depois pode pedir autógrafo para a doutora Adriane. Tá até ali o livro, ó. Hã? O livro. Tá aqui. Encarregados Data Protection Officer. Isso. DPOs exigidos pela LGPD. Vamos lá. C7. Doutora Cláudia. Que bacana. Parabéns. Quer tirar uma foto? Claro, com certeza. Smart. Aí a gente... que legal. Isso, já escreve. Muito bom. Mais um. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho. F3. Gleiciane, administradora Gleiciane. Bacana. Tirar uma foto? Vamos lá, tudo bem? Ui, tô com o microfone. Muito bom. Obrigada. Já escrevi. Excelente, parabéns, Cláudia, Gleiciane. E agora, para a gente fechar o nosso evento, convido o presidente Wagner para agradecer aqui e entregar o certificado para a nossa palestrante. Que bom. Veja, temos aqui uma grande tarefa, continuar compatibilizando, né, a Lei de Acesso à Informação e a LGPD. Como fazer isso, esse cotidiano é bastante difícil, porque nós trabalhamos, né,
com cobrança, com colegas que são inadimplentes, que não pagam o conselho, é a mesma questão da OAB e todos os conselhos. Então, como compatibilizar isso vai ser... Isso está sendo, pelo que percebi, está sendo ajustado pouco a pouco, porque são duas leis que têm razões de ser, efetivamente, mas que precisam, na prática, serem compatibilizados por nós, como organização como a nossa. Portanto, agradecer à doutora Adriane Lima a exposição, a palestra, né? Foi extremamente útil para nós. Estamos iniciando nesse processo também, mas já temos algumas práticas aqui, tanto da LAI como da LGPD, mas precisamos aprofundar, porque esse é um caminho que está caminhando, que vai cada vez se tornar mais exigidor, né, da realidade do mundo das organizações, da sociedade em geral e particularmente do cidadão. Muito obrigado, Adriane. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Olha, quanto presente. Que bacana. Muito obrigada. Desculpa, vê de novo. Maravilha, obrigada, doutor. Tá certo. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham trazido, a palestra tenha trazido para vocês alguns insights, né? Tanto no viés do titular de dados, mas também na contribuição na sociedade para adequação à lei. Tá certo? E até tem aqui o meu QR Code, vocês podem me adicionar nas redes sociais, eu colaboro bastante com a temática, tenho estudado o tempo todo essa temática e voltamos a falar a qualquer momento. Até uma próxima oportunidade. Tá bom? Obrigada, pessoal.